Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Adal e eu quero trazer uma mensagem de edificação, uma mensagem da graça. Então vamos lá. No Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, então ele comprava um cordeiro ou tomava do seu rebanho um cordeiro de um ano, sem mancha e sem defeito, um cordeiro perfeito. Então ele levava ao sacerdote e o sacerdote então examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, então ele era sacrificado no lugar do pecador. E ao examinar o cordeiro, e sendo ele perfeito, o pecador impunha as mãos, ele colocava as mãos sobre a cabeça do carneiro e transferia o seu pecado para o carneiro. E o carneiro agora era passível de morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, como era transferido a culpa do pecador, o pecado do pecador para o cordeiro, então o cordeiro tinha que ser sacrificado, ele tinha que morrer. Eu quero que você observe uma coisa: não era o pecador que era examinado, era o cordeiro. Aleluias! Que maravilha! Era o cordeiro que era examinado. Se ele fosse perfeito, então ele recebia o seu pecado e você recebia a sua santidade. Você sairia dali com uma coisa que você nunca tinha tido antes, que era a sua santidade. E o cordeiro era sacrificado em seu lugar, ele morria. Por isso que João diz lá em João 1,29, o Evangelho de João, João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias! Você gostou disso? O cordeiro era examinado. Se ele fosse perfeito, então ele era sacrificado em seu lugar. Jesus é o perfeito Cordeiro de Deus, sacrificado em seu lugar. Somente creia, é pela fé, não é por atos. Você nunca será justificado diante de Deus por atos. Não são os seus atos que lhe justificam, é a sua fé. Romanos 5,1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, justificado por fé. Paulo diz em Romanos 3,28, ele diz: concluímos, pois, que o homem não é justificado por obras da lei. Não é por obras, não é pelo que você faz. Você nunca será aceito diante de Deus pelo que você faz. É porque você não é perfeito. Mas o Cordeiro de Deus, o Cristo, ele é perfeito. E é somente esse Cordeiro perfeito que Deus pode receber em seu lugar, para lhe tornar justo. Jesus na cruz, querido, ele torna-se um maldito pecador. Maldito pecador, pastor Adal? Sim, maldito pecador. Está no Evangelho, está na Escritura. Está na Escritura que ele torna-se um maldito pecador por mim, pastor Adal? Sim, está. Deixa eu lhe mostrar. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele tornou-se ou não um maldito? Sim, tornou-se. Ele se fez maldito em nosso lugar. Mas ele também tornou-se pecado. Quer ver? 1 Pedro 2,24 diz: carregando Jesus mesmo em seu corpo, sobre o madeira, a cruz, os nossos pecados. Carregando no seu corpo, sobre a cruz, os nossos pecados. Romanos 8,3 diz: agradou a Deus condenar na carne o pecado. Agradou a Deus condenar na carne o pecado, na carne do Cristo, no corpo do Cristo. 2 Coríntios 5,21 diz: Jesus, que não conheceu pecado, Deus o Pai fez ele pecado por você, para que você nele torne-se, seja a justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, sobre o corpo de Jesus está o pecado. Ele tornou-se pecado, o Pai fez ele pecado por ti. E você foi feito nele a justiça de Deus. Então na cruz Jesus é um maldito pecador. Mas a oferta pelo pecado é santíssima, diz Levítico. Então Jesus é a oferta santa, pelo seu pecado. Olha que graça extraordinária. Olha que graça abundante. Olha que graça absurda. Absurda graça é isso. Deus, ele vai ver você na obra do Cristo. Por isso você será perfeito diante de Deus, porque Deus olha
para a sua oferta pelo pecado e não para você. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Essa é a graça de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu estou debaixo da graça, eu posso fazer tudo? Não é isso que eu estou dizendo. Acusaram Paulo disso também, disseram para Paulo. Paulo quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então agora eu tenho que pecar para que a graça seja mais abundante? Paulo disse, pecar como? Você não morreu para o pecado, porque você foi crucificado com Cristo, Romanos 6. Você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo, mas você ressuscitou em Cristo também, para andar em novidade de vida, para andar em retidão, santidade e justiça diante de Deus e diante dos homens. E como é que a gente faz isso, pastor Adal? Não é você que faz, é a graça que faz isso em você. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando em você, lhe capacitando. Você sabe o que significa graça? Além de favor imerecido, graça significa a capacidade dada por Deus para você ir além das suas habilidades naturais. Isso é graça. Eu vou repetir. Graça é a capacidade dada por Deus para irmos além das nossas habilidades naturais. Queridos, a graça é extraordinária, é absurda, é abundante. A Bíblia só tem duas mensagens, lei e graça. Ninguém pode ir pela lei, porque ninguém será justificado pela lei. Justificado, pois, mediante a fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé e não por obras da lei. Está escrito. Então, queridos, creia nisso, sustente-se nisto, viva nisto e por isto, porque a graça é o único meio de você chegar a Deus. Não há outro jeito, porque Jesus é um novo e vivo caminho para o Pai, mas Jesus é a graça de Deus. A minha Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, ela diz assim: em Jesus veio graça. Graça. A graça veio nele. A graça é ele. Jesus é a graça de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Jesus é a nossa necessidade, queridos. Não tem como se achegar a Deus a não ser por Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o seu pecado, que tira o nosso pecado. Amém? Então veja bem, pela lei ninguém consegue, somente pela graça. Então é isso que nós devemos buscar, esse favor de Deus que é imerecido. A graça só pode ser dada para quem não merece. Para quem merece é pagamento, querido. E a lei você faz e recebe, a graça você não faz e recebe. Aleluia. Eu quero orar por você e deixar essa mensagem para a sua edificação. Querido Pai, eu oro por cada pessoa desta nação e que está em todos os lugares desse mundo grandão, aonde tem um filho seu. Abençoe e edifique em o nome de Yeshua HaMashiach, para que assim, Senhor, eles possam andar em novidade de vida, andar em retidão e justiça diante de Deus e diante dos homens, porque a sua graça é a capacidade que o Senhor dá para irmos além das nossas habilidades naturais. Obrigado, Paizinho. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Beijo no coração, queridos. Que o Senhor vos abençoe. E nós voltaremos com um novo vídeo muito em breve. E todos tenham um dia, uma semana maravilhosa. Amém? Tchau, queridos. Até a próxima.